Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: Irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, também quero saudar aqueles que nos acompanham pela rede social, pelo nosso canal do YouTube. A liturgia de hoje, ela é uma liturgia muito interessante para a nossa reflexão, porque a Sagrada Escritura nos coloca diante da necessidade de refletirmos sobre nós mesmos, sobre o conhecimento que nós temos também a respeito da nossa própria vida. Há uma analogia bonita na primeira leitura tirada do livro do Eclesiástico que diz que o homem vai ser provado, como o forno prova os vasos do oleiro, Interessante essa figura, porque a argila é colocada e submetida a alta temperatura. E se de repente ela não manifesta aí condições, ela se rompe também, Ela racha. De modo que nós precisamos nos conhecer, Precisamos saber a qualidade, do nosso ser, de modo a podermos também progredir na nossa própria experiência. A outra analogia do Eclesiástico é igual. Quando a gente pega areia e a gente joga a peneira, o que fica na peneira são os refugos, aquelas coisas que podem ser jogadas fora, E assim por diante, nós vamos vendo a necessidade desse movimento de conhecimento. Gosto disso, porque também o Evangelho hoje fala disso. Antes de você se preocupar com o cisco que tem no olho do teu irmão, remove primeiro a trave que tem no teu. Talvez uma das grandes dificuldades nossas, está justamente nisso, porque nós temos um olhar muito rápido, e muito crítico em relação às outras pessoas, mas nem sempre nós temos uma visão ajustada de nós mesmos. Nem sempre nós enxergamos aquilo que nós precisaríamos enxergar para melhorar. E eu falo disso porque até na nossa experiência de progressão espiritual, nós não conseguimos progredir se nós não nos conhecemos e não damos nome para as coisas. Às vezes as coisas acontecem, A pessoa vem e fala assim: padre, peguei emprestado uma coisa e não devolvi. Meu irmão, como é o nome disso? Vamos dar o nome, É roubo. Às vezes nós somos assim, e às vezes até nos equivocamos no modo como nos avaliamos. Tem uma pessoa que chega para mim e diz: padre, eu sou preguiçoso. Aí a gente olha a vida da pessoa e a gente vê que ela não é preguiçosa, é porque ela tem tanta coisa para fazer, e ela faz tantas coisas, que ela não dá conta de fazer mais coisas. Mas o modo como ela se lê e o modo como ela se vê é exatamente diminuindo ela mesma. Eu sou preguiçosa. E está errado.
quando faz pouco, nos últimos 20 anos, né, nós começamos a falar de inteligência emocional, né? E esse Daniel Goleman, né, que foi o pensador a respeito de inteligência emocional, a primeira coisa que ele falou é que a gente precisa de autoconhecimento, né? Autoconsciência. Quer dizer, ele não está inventando a roda, né? Sócrates, né, antes de Cristo ainda, já dizia isso: conhece-te a ti mesmo. Então não é uma experiência nova essa de autoconhecimento. O próprio Evangelho hoje está dizendo: enxerga primeiro a tua trave, né? Enxerga primeiro os teus problemas, antes de você procurar os problemas dos outros. Se vocês querem olhar para o Oriente, podemos olhar para o Oriente. Sun Tzu, que era o general, né, que escreveu A Arte da Guerra, dizia na Arte da Guerra: se você se conhece bem e conhece bem os seus adversários, você vai vencer todas as batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o seu adversário, a chance é meio a meio. Agora, se você não se conhece e nem conhece o seu adversário, você vai perder todas. E é assim. Como nós queremos progredir, né, como pessoa, como gente, se nós não explorarmos também esse caminho de nos conhecermos? Porque existem duas coisas aqui no autoconhecimento. É possível que nós, né, comecemos, né, tanto a mudar aquilo que em nós precisa ser mudado, como também é possível que nós aprendamos a respeitar aquilo que nós não conseguimos mudar. Porque muitas vezes nós fazemos violência em nós mesmos nos lugares errados. Existem coisas que talvez nós precisamos ser um pouco mais pacientes em relação à nossa própria pessoa, e existem outras coisas que nós precisamos atacar para melhorar. A vida espiritual e a vida interior, queridos irmãos e irmãs, depende muito desse esforço nosso também, de nos tornarmos capazes de nos conhecermos. Hoje o Evangelho nos coloca também diante disso, né? Assim, e é sensato, né? Diz assim: eu não posso esperar colher uva de espinheiro. Espinheiro vai dar uva? Não. O que espinheiro vai dar, né? Vai dar espinho, né? Diz assim, videira, né? O que vai dar? Videira vai dar uva. A gente conhece, né, também cada um pelo fruto que dá. E é uma coisa interessante isso, porque nós precisamos aprender, tanto no que diz respeito ao conhecimento de nós mesmos, quanto que diz respeito ao conhecimento dos outros, nós precisamos aprender a sermos um pouco mais assertivos, né? Porque o primeiro passo da experiência de fato, né, de caminhada e de progressão na espiritualidade, está também no conhecimento, né? No autoconhecimento, na autoconsciência, para depois evoluirmos também para o gerenciamento disso. Mas se nós não conhecemos, né, nós vamos ser derrotados. Vou dar um exemplo muito concreto para vocês pensarem, até mesmo a dinâmica dos nossos pecados. Ah, padre, eu sempre caio no mesmo pecado. Aí a gente tem que parar e perguntar: mas vem cá, qual é a estratégia que você está estabelecendo para você superar essas coisas? E às vezes a pessoa diz: ah, não sei, nunca parei para pensar nisso. Então você vai estar derrotado sempre, né? Porque as coisas vão acontecendo e você não tem nem sequer um plano, né, para sair dessa situação. Dentro do universo da nossa progressão pessoal, nós precisamos compreender isso. Tem uma outra coisa também que eu acho que é bem importante nesse sentido, que está também colocada aí na nossa segunda leitura, né? E que eu acho curioso quando a gente lê, né? Paulo está dizendo, né? A morte foi tragada pela vitória. É verdade, né? A vitória do Cristo sobre a morte. E o Cristo, de fato, né, ao morrer, mata a morte. Ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão, né? Qual é a sua arma mais perigosa, né? Ele vai dizer: o aguilhão da morte é o pecado. A grande arma da morte é o pecado, né? E a força do pecado é a lei. Porque a lei, de fato, é a grande denunciadora dos nossos pecados, dos nossos limites.
Quando nós olhamos esse texto, nós vamos ver que a grande arma que a morte tem sobre nós é o nosso pecado. Essa grande arma já foi derrotada pelo Cristo na cruz. Porque a cruz, além de ser a salvação realizada, pelo único justo para todos os injustos, a cruz também é a melhor estratégia de todas. Porque se nós olharmos ali o que é a experiência da cruz, se não a oferta total e plena do Senhor por amor para a remissão das nossas faltas. E quando o Senhor faz isso, o Senhor nos mostra um caminho e uma estratégia para ultrapassarmos também a miséria do pecado. Porque nós não estamos mais sob o jugo da lei, porque o jugo da lei foi substituído pela caridade. Jesus diz isso no Evangelho: vinde a mim. Por quê? Porque o meu fardo é leve, porque o meu jugo é suave. Não é mais o fardo da lei, não é mais o jugo da lei, mas é justamente a caridade que deve mover o cristão. Nós devemos entender que somos movidos pela experiência do amor. Esse é o jugo de Jesus, esse é o fardo de Jesus. Nos conduzirmos não mais pela culpa, nos conduzirmos não mais pela lei, mas nos deixarmos conduzir por essa força extremamente superior, que é a força da caridade. Se o aguilhão da morte é o pecado, o aguilhão do Cristo é o amor. E se nós colocarmos lá o pecado contra o amor, quem ganha? Ganha o amor, sempre. Ganha o amor sempre. Então, quando nós olhamos, eu não sei, parem para pensar nisso, não tem utilidade nenhuma nós caminharmos na experiência da nossa vida de fé movidos pela culpa. O Senhor não quer a nossa culpa. A nossa contrição, ela está para nós mesmos, para a nossa melhoria pessoal. A confissão dos nossos pecados está para recebermos uma graça, exatamente para não vivermos em função do pecado. O que é que o Senhor quer? O Senhor quer que nós vivamos na liberdade e no amor. É o amor a força que deve conduzir a experiência do cristão. E eu queria que vocês compreendessem isso, sobretudo, que a experiência da nossa vida de fé, ela é uma experiência pautada pela caridade. Por isso, o caminho cristão é um caminho de excelência. O caminho cristão é um caminho de progressão na experiência da vida da fé. O caminho cristão é um caminho de plenitude, e não de pecado, e não de culpa. A liberdade está exatamente nisso. Paulo escreve na carta aos Gálatas: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E é aí onde nós estamos, e é aí onde nós precisamos estar, nos deixar conduzir pela experiência da liberdade, e não nos conduzir pela experiência do pecado. Precisamos compreender isso. Existe dentro do percurso cristão um chamado à excelência, um chamado à santidade, um chamado à felicidade, que nós precisamos aceitar. E ao aceitarmos esse chamado, nos deixar conduzir pelas coisas melhores, nos deixar conduzir pela experiência da excelência. O cristão precisa perceber que a lei, ela está para estabelecer o mínimo, mas nós não vivemos do mínimo. Nós não vivemos do mínimo. Sabe aquela coisa, A lei diz não matar. Entendem que isso é o mínimo? Agora, quanta vida nós podemos fazer crescer e desenvolver quando nós estimulamos a dignidade da pessoa humana? Não matar é o mínimo. Por isso é muito triste quando a gente vê as pessoas, por exemplo, reivindicando o direito de matar. E mais, reivindicando o direito de matar o mais desprotegido, que é aquele que está no ventre da mãe. Eu entendo, e a igreja entende, queridos irmãos e irmãs, todas as dificuldades que possam advir de uma gestação não planejada, e às vezes até de uma gestação resultante até da violência. Nós entendemos tudo isso e sofremos juntos, mas isso não justifica que a gente queira legitimar o direito de matar simplesmente
né, para garantir à pessoa uma decisão sobre a vida de uma outra pessoa. E mais, o que eu acho que é mais grave, dá à mãe o poder de assassínio do próprio filho. Né? Que sentido tem nisso? Se nós condenamos o assassinato de um estranho que mata um outro estranho, se nós consideramos crime, como é que nós podemos achar que essa experiência de suprimir a vida de uma outra pessoa, e que é o próprio filho, possa ser algo justificável, em qualquer circunstância que seja? Se nós não conseguimos respeitar o direito mínimo e fundamental de existência, todos os outros direitos acabam por serem relativizados. E como nós precisamos ter cuidado com isso? E outra, se esse mandamento não matar é o mínimo que Deus pede para nós, como nós podemos achar? Né? E qual é a premissa do cristão enquanto busca de máxima? Nós devemos nos mover para a direção oposta disso, de acolher todos aqueles que vierem. Entendem onde está a vida do cristão? Nós não somos chamados a viver do mínimo, nós somos chamados a uma excelência que nos projeta na direção contrária dessas coisas. Né? Os mandamentos vão dizer, não dá o falso testemunho. Né? Não dá um falso testemunho, é o mínimo. Dizer a verdade é o mínimo. Mas nas bem-aventuranças, né, nós vamos dizer, ou no própria fala de Jesus, nós vamos ver, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se não dá um testemunho ao mínimo, crescer na verdade é o grande desafio. Misericórdia é o grande desafio. Pureza de coração é o grande desafio. Percebam, né? Existe sim, na experiência da vida cristã, um propósito de excelência. O cristão, então, precisa cuidar para não se tornar medíocre. Né? O médio, né? Mediocre, né? O medíocre é aquele que fica ali, né? Eu ontem até comentava com o diácono, falei na missa de manhã mais cedo, tivemos um encontro da formação da campanha da fraternidade, que é sobre educação, e uma diretora de escola me deu um exemplo que eu achei muito feliz, de um senhor que todo dia ia trabalhar com a marmitinha dele, né? E lá tinha arroz, feijão e um ovo cozido. E ele reclamava todo dia da marmita, né? Arroz, feijão e o ovo cozido. Quando chegou um amigo, né, vendo aquela reclamação diária, ele falou assim, vem cá, por que então você não muda isso, né? Porque mesmo que você tem só o arroz, feijão e ovo, dá para fazer um viradinho, né? Dá para trazer o ovo frito um dia diferente e tal. Pede para a pessoa que faz a sua marmita, de repente, dá uma variada na coisa. E ele virou e falou assim, não, sou eu que faço a minha marmita. E eu falei, então por que você não muda? Porque é mais fácil fazer arroz, feijão e ovo. Entenderam? Entenderam? Será que a gente não está assim na nossa vida em relação a uma série de coisas? Em que a gente olha a vida e diz, o que é mais fácil? Né? É mais fácil dar uma pílula anticoncepcional do que educar a pessoa a viver na integridade, na integralidade da sua sexualidade? É mais fácil. É mais fácil no carnaval entregar uma camisinha para a pessoa do que dizer para ela, olha, você é responsável, né, em relação ao que você coloca em movimento com as outras pessoas. É bem mais fácil entregar a camisinha. E aí por diante, tantas outras coisas nós poderíamos dizer. Será que nós não estamos, de repente, procurando aquelas coisas mais fáceis, mesmo que elas sejam as mais medíocres? Não interessa se a gente só tem arroz, feijão e ovo. A gente decide como preparar isso. E a gente decide como isso vai ser usado cada dia. E eu acho que é importante que a gente consiga compreender também que mesmo que a gente tenha poucas coisas, essas poucas coisas podem se tornar melhores se nós nos empenharmos. A grande pergunta é, o quanto nós estamos decididos a esse autoconhecimento e o quanto nós estamos decididos com esse autoconhecimento a progredir nas coisas que nós podemos progredir. Se não, queridos irmãos e irmãs,
nós vamos ser sempre medíocres. E outra, vamos tentar incentivar os outros a serem medíocres também, para que nós não nos sintamos culpados com a nossa própria mediocridade. Porque uma nação de medíocres, né, defende e justifica um ao outro. E é aí onde está o grande desafio, né, de entendermos que o grande caminho que nos toca como cristãos é buscarmos na vida a experiência de excelência. Terminamos de novo com o Evangelho, né? Como podes dizer ao teu irmão: irmão, deixa-me tirar a trave do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,